Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Liazinha e este é o canal Liazinha Lê Livros e este é o quadro Liazinha Conta Histórias. Eu tô de volta aqui para a parte 2 dessa história a história do Júlio, um personagem que nos traz uma reflexão bastante importante sobre a virtude da justiça. E eu espero que vocês tenham gostado da parte 1. E vamos continuar aqui, ver o desfecho dessa história, saber o que aconteceu com o Júlio, um personagem muito querido da autora dessa história, dessa pessoa que nos enviou. E vamos seguir aqui juntos, vamos retomar. Então, só para lembrar, a autora, ela chega no momento dentro da escola onde ela é chamada para a sala da coordenadora pedagógica, e ela encontra algumas pessoas ali. Os pais do Júlio, a diretora escolar, essa coordenadora pedagógica, um representante do conselho tutelar e 2 oficiais da ronda escolar que eram simpáticos ao Júlio. E aí a autora, a protagonista, ela estava temerosa, mas ao identificar essas pessoas, ela sentiu que poderia ter um acolhimento para narrar o que ela testemunhou naquele fatídico dia. Então vamos lá, continuando. Fui comunicada que minha mãe também foi convidada a comparecer, mas até aquele momento não tinha se apresentado. Após as formalidades iniciais de cumprimentos e apresentações, foi-me solicitado para relatar exatamente, com a maior possibilidade de detalhes, o que eu assisti no trágico dia em que o Júlio foi detido. Pediram para que eu iniciasse narrando quem eram os estudantes envolvidos. Enquanto eu ia narrando, os oficiais e o representante do conselho tutelar iam anotando todos os fatos. Iniciei especificando o nome dos garotos: Alexandre José, Carlos Dionísio, Edson Nereu, Dario Pinto e João Paulo. E a garota Rosângela Maria. Tinham outros alunos entre meninos e meninas que estimulavam a ação, mas os envolvidos diretamente no fato eram esses. Percebi a surpresa e a inevitável elucubrações deles. Mas a diretora escolar pediu que aguardassem toda a minha narrativa para depois se manifestarem e realizarem as perguntas. Contei que quando percebi que os vigilantes não estavam de plantão, me dirigi diretamente para o local onde o Júlio estava, pois eu sabia que os garotos, sempre os mesmos, iam fazer alguma chacota com ele, como de costume. Porém, até eu conseguir atravessar a barreira de estudantes, já tinha uma roda de alunos circundando o Júlio. Conforme eu ia me aproximando, era possível ouvir os incentivos toscos e vergonhosos engrossando o coro de mais de uma dezena de estudantes. Quando consegui romper o bloqueio, fiquei em estado de choque. O Júlio estava com o calção abaixado e a Rosângela Maria estava praticamente despida. Alexandre José segurava o objeto fálico do Júlio, tentando colocar nas nádegas dela. Carlos Dionísio e Edson Nereu continham os braços e as pernas do Júlio. Dario Pinto e João Paulo dominavam Rosângela Maria, forçando-a a manter com a coluna curvada para baixo. Todos estavam horrorizados, da mesma forma como eu fiquei. Reprisei toda a cena e também como eu me senti e reagi até conseguir retomar a consciência para ajudar o Júlio. Como não logrei sucesso para desfazer aquela cena, decidi buscar os pais dele.
Ocorre que quando o inspetor de alunos toca o apito e dissipa o aglutinamento dos alunos, todos eles vão embora, permanecendo apenas Júlio e a Rosângela Maria, que também estavam em estado de choque. Diante do que o inspetor de alunos viu, automaticamente atribuiu a responsabilidade ao Júlio, acreditando que os demais estavam apenas assistindo à imoralidade do pseudo-casal. Obviamente que fui inquirida por todos eles, tentando dirimir as dúvidas daquela cena. Dentre as perguntas, a principal era por qual motivo a garota Rosângela Maria validou a acusação de que o Júlio a teria bolinado. Lamentavelmente, naquele momento, eu não sabia responder. Justifico que somente após resgatar essa memória é que consigo ter maior consciência para recontar o episódio. Atualmente tenho a clareza em acreditar que os garotos foram eximidos de qualquer responsabilidade devido à situação social e financeira a qual pertenciam. Eles eram de famílias tradicionais e influentes da cidade, ao contrário da garota. Ela certamente foi coagida a preservar e a defender todos eles. Logo após esta reunião, os citados por mim foram chamados ao departamento de polícia e investigação da cidade. Prestaram seus depoimentos, mantendo o compromisso entre eles de que, da mesma forma que aqueles centenas de estudantes estavam apenas assistindo à cena degradante. As autoridades competentes insistiram em uma resposta sobre a denúncia direta feita por mim, o que foi facilmente justificada pelos advogados contratados pelos familiares dos garotos citados, de que eu tinha muito apreço pelo Júlio e que provavelmente, vivendo em uma família disfuncional, desejava chamar a atenção, o que foi plenamente aceitado pela autoridade policial e, posteriormente, o caso encerrado. Toda a formalidade jurídica demandou apenas alguns dias após o fato. Os dias que se seguiram não tinha mais alegria para mim. O encerramento das aulas e saídas dos alunos continuou a ter a movimentação, as brincadeiras e os barulhos habituais. A ronda escolar passou a ter 2 viaturas por mais alguns dias. O Júlio nunca mais foi visto narrando futebol ou inspecionando a viatura policial, tampouco sendo chacota para os privilegiados daquela comunidade. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico denominado manicômio, após ter sido julgado e condenado pela justiça e pela sociedade. Os pais do Júlio se mudaram do bairro, desgostosos pelo desfecho do caso, sentiam a injustiça com o seu filho. Os garotos envolvidos na denúncia foram transferidos pelos pais para uma escola de educação particular. A Rosângela Maria abandonou os estudos e assumiu a condição que lhe foi imputada. Na ocasião, ela era chamada como mulher da vida. Eu me sentia perseguida, desacreditada e humilhada. No dia em que a reunião ocorreu no ambiente escolar e após os desdobramentos que ocorreram, fui corrigida fisicamente pela minha mãe por ter defendido o Júlio. A única alternativa que encontrei foi guardar essa memória dentro de uma caixinha de histórias não resolvidas. Anos depois, um determinado dia, tive a sensação de que a caixinha de Pandora tinha sido aberta. A memória daquele dia invadiu os meus pensamentos e eu me sentia completamente incomodada. Me empenhei nas buscas por notícias sobre o Júlio e por sua família,
considerando que eu não morava mais naquele bairro e tinha perdido o contato com os moradores locais. Retornei ao antigo endereço e iniciei uma pesquisa. Consegui encontrar uma antiga moradora que tinha notícias do hospital psiquiátrico em que o Júlio deveria cumprir a sentença por ser considerado inimputável. Fiquei muito surpresa, pois décadas se passaram e eu imaginava que a pena dele já tinha sido cumprida. Esta senhora, porém, não tinha informações atualizadas. De acordo com ela, há alguns anos, ela perdera o contato com os pais do Júlio. De todo modo, procurei por ele no hospital psiquiátrico. Surpreendentemente, ele continuava custodiado naquele hospital. Reuni-me com a assistente social responsável, que sem poder oferecer muitas informações, considerando que eu não era da família e tampouco ter uma representação legal para uma visita. Revelou-me apenas que ele não tinha nenhum familiar. Seus pais morreram no decorrer desta triste jornada. Primeiro o pai e depois a mãe, num intervalo muito próximo um do outro. Certamente por desgosto e impotência diante da injustiça cometida com o seu filho. Generosamente ela permitiu que eu o avistasse de uma janela. Era horário de sol no jardim daquela instituição. Uma cena extremamente desafiadora. A princípio senti muita tristeza. Fisicamente estava envelhecido e bastante descuidado, a barba por fazer um maltrapilho. Mas ele continuava narrando futebol, com resquícios de um rádio sobre os ombros. Então, concomitantemente à tristeza, tive a sensação de que ele continuava com o mesmo comportamento, e isso podia ser um bom sinal. Sorrateiramente, a representante confidenciou que ele mantinha os hábitos como um locutor de futebol e da inspeção nas viaturas de serviço do hospital. Relembrou que os pais, enquanto viveram, foram rigorosamente nas visitas semanais, que dedicaram os dias de vida para tentar provar a inocência daquele menino. Isso provocou-me muita frustração. Respeitosamente compartilhei com ela a história por mim presenciada. Para ela não foi surpresa. Segredou que na sua profissão era comum encontrar muitas injustiças, mas que após a morte dos pais do Júlio, ela se convenceu de que por ele não ter nenhum familiar e estigmatizado, traumatizado e responsabilizado por um ato que não tinha condições intelectuais de compreender, talvez estivesse protegido estando naquele hospital. Encerrei a visita, sentindo um certo conforto com a justificativa da representante judicial. Os dias se seguiram na minha rotina, mas aquela memória parecia não estar resolvida. Tentei entender os sentimentos e refletir sobre o passado e a visita ao hospital. Algo me trazia uma sensação de responsabilidade. O que eu poderia ou deveria fazer por ele? Decidi não adotar nenhuma resposta de imediato. Optei por pesquisar sobre os demais envolvidos nesta tragédia. Me revesti de investigadora e organizei uma empreitada em busca de informações. Alexandre José, à época, tinha a família mais abastada financeiramente. Seu pai era um promissor engenheiro civil, responsável por suntuosas obras imobiliárias na cidade. Portanto, consegui muitas informações sobre a sua vida. Em seguida ao ocorrido com o Júlio, seus pais o transferiram para uma renomada escola particular de educação. Lá, ele se manteve equilibrado durante poucos meses, para depois ser denunciado pelos colegas por porte e utilização de drogas lícitas e ilícitas dentro do ambiente escolar. Devido à influência de sua família,
O colégio contornou as adversidades por alguns anos, até que um conselho de pais exigiu a expulsão dele da escola. Nesse interim, ele se relacionava com Rosângela Maria. Ela não mais vivia com a sua família, se mantinha hospedada em uma casa de prostituição. A família de Alexandre José decide então mandá-lo estudar em um país da América Latina. Ele ficou fora do nosso país por poucos meses e retornou, tendo se entregado completamente ao vício das drogas ilícitas, passando por diversas instituições de recuperação e clínicas, sem sucesso, se tornou um drogadicto. Não soube exatamente por qual razão, se por decepção com este filho ou por má gestão empresarial. Sua família teve uma derrocada financeira. Perderam praticamente todo o patrimônio. Seus pais se divorciaram. A família não se recuperou desses infortúnios. Apenas seus irmãos continuavam no mesmo segmento empresarial do pai, porém sem nenhum compromisso com os cuidados com o irmão Alexandre José, que vivia com a mãe em uma casa quase sem nada, devido à dificuldade que a mãe tinha em manter a casa mobiliada, devido ele roubar os pertences da casa para manter o vício. Rosângela Maria, também drogadicta, sem apoio familiar e tendo que sair da casa de prostituição por causa da síndrome de dependência de substâncias químicas. Vivia pelas ruas da cidade, dormindo debaixo das marquises de lojas, mendigando por qualquer alimento ou coisas que pudessem ser trocados por drogas químicas. Confesso que inicialmente essas informações me levaram a pensar que ocorrera um reparo pela injustiça feita contra o Júlio. Imediatamente me situei convicta de que era lamentável reviver aquela memória somada a tais desventuras. Carlos Dionísio, Edson Nereu, Dario Pinto e João Paulo, apesar de terem sido transferidos da escola logo após o episódio com o Júlio, foram determinados por seus familiares a seguir um programa de ação social e a visitar mensalmente o Júlio no hospital psiquiátrico. Durante os anos seguintes, acompanhados de seus pais e com autorização judicial. Fiquei surpresa com a notícia. A assistente social do hospital não tinha feito essa revelação, mas entendi que a minha visita não tinha autorização formal. Desta feita, consegui um horário com Edson Nereu, que atualizou-me de todos os acontecimentos dos anos seguintes até a data deste encontro. Os familiares destes 4 amigos se reuniram e entenderam que todo o planejamento foi liderado por Alexandre José. Estes últimos foram coadjuvantes. Mesmo assim, os familiares desejaram reverter a situação e insistiram para que a confissão deles prevalecesse. Mas a família de Alexandre José, contrária à decisão e tendo influência, conseguiu manter a responsabilidade sobre o Júlio. A situação encontrada foi a de amparar ao Júlio e aos seus pais. Contei a eles sobre a minha visita ao hospital e que vi o Júlio por meio de uma janela, que achei a condição dele degradante. Mas Edson Nereu garantiu que tudo ainda continuava sendo feito para que o Júlio tivesse alguma dignidade lá dentro e que seus pais foram assistidos com alimentação, plano de saúde e até mesmo assistência funeral. Apesar de ter muitas dúvidas e questionamentos, compreendi que de nada adiantaria sustentar aquele diálogo. Despedi e me retirei. Decidi entrar com uma petição judicial para obter a autorização de direito a visitas ao Júlio.
Infelizmente, a morosidade com a autorização me levaram ao hospital para uma visita, 10 dias após o falecimento do Júlio. Ainda não sei explicar o sentimento que me acometeu naquele devido momento. Sei apenas dizer que entrei no jardim daquele hospital psiquiátrico, sentei-me no chão, ao lado de uma árvore plantada, já crescida, com uma placa lápide ao lado, com o nome do Júlio, de seus pais e a seguinte frase grafada: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. É uma frase de Edmund Burke. E assim encerra essa história que fala sobre justiça, para a nossa reflexão sobre a nossa postura, comportamento diante das injustiças deste mundo que vivemos. Então, em que lugar a gente quer ficar, né? Eu acho que vale muito a reflexão. E essa é uma história com recortes verdadeiros, mas que foi romanceada e alterada por nomes, fatos e local, mas que nos traz uma grande reflexão. Então deixa aqui, se você gostou dessa história, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que você acha que gostaria de ouvir essa narrativa. E se você desejar ter a sua história ou alguma história sobre algum fato importante da sua vida ou da vida de alguém, eu vou deixar aqui o endereço de um e-mail, encaminhe essa história que podemos romanceá-la e contar aqui fazendo uma narrativa, tá bem? Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Até já!